Fala devs, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para o 14º episódio, onde iremos falar aqui um pouquinho sobre o output. Na aula anterior, falamos sobre o input, como que a gente dentro de um componente pai passamos a propriedade ou um atributo ali para o filho. Nesse caso a gente vai seguir a mesma linha, vamos relembrar um pouquinho a questão do input, porém, como que é o output? Como que eu consigo depois de eu mandar mandar as propriedades para o filho, como que o filho responde para o pai. Então, nesse sentido, a gente vai ver aqui e vamos seguir na aula e vamos nessa. Tô aqui com o Visual Studio Code do jeito que a gente parou na aula anterior, tá? E o que iremos fazer nesse sentido é o seguinte: antes estavam trabalhando com o DataBind, onde colocávamos as informações, como mostra aqui, ó, e passava para o filho, que era o input. Porém, vamos aumentar o nível de complexidade, porém, para você saber o limite, que não tem limite de lógica dentro da aplicação utilizando a framework do Angular, tá? E o que a gente vai fazer? Além do DataBind passar informação para o input, a gente vai criar um outro componente onde o input properties vai passar a informação para um outro componente. Então vai ter quase 3 níveis aí, mas o output ele é responsável a mandar informação para o input properties, tá? Então, voltando aqui, vou colocar aqui no CMD normal, na uma das guias do terminal que a gente já tinha colocado. Lembrando, tem que estar dentro do projeto específico que você vai trabalhar. E eu vou dar o comando ng G de generate, C de component, e eu vou dar o nome de output traço properties. Vou dar enter e aqui ele vai criar toda a minha estrutura do meu componente novamente. Porém, eu vou ter o DataBind, vou ter o input properties e agora eu vou ter o output properties. Vamos fechar aqui o DataBind, que nesse momento não iremos utilizar aqui. Eu comentei o código do DataBind para a gente deixar somente o input properties e o output agora para ser renderizado. Então eu tenho input properties e agora eu tenho output properties. E o que eu vou fazer? Vocês sabem que quando eu crio o componente, ele tem um seletor lá. Então o output ele tá desse jeito, eu vou só nomear ele com um jeito mais fácil para a gente entender a questão do código. Então vamos lá. Então vai ser que é app filho. Então vou colocar aqui app filho. E o input eu vou mudar o nome também. Agora vou deixar appy. Então vamos colocar aqui appy. Salvei. Vai dar erro na aplicação porque lá no DataBind está o input com a tag diferente. Então vou voltar lá para o HTML do DataBind só para alterar aqui e manter a aplicação do jeito que está e colocar aqui ele como um pai. E aqui a mesma coisa. Vou colocar aqui pai. Salvei. A aplicação, vou voltar lá onde está rodando. Então tá rodando normal. Vamos ver no navegador se foi tudo certinho aqui, ó. Vamos lá. Rodou. Então aqui está, que é aquele parâmetro do input que eu estou mandando o nome, mas nesse momento não está aparecendo o filho. Vamos colocá-lo agora. Então aqui eu vou lá no output, que vai ser o pai, tá? Eu vou no HTML dele e vou adicionar o filho aqui. Então a gente colocou no DataBind o appy e dentro do input properties eu vou colocar o app filho. Salvei aqui, rodou a aplicação, fez toda a compilação. Agora eu vou olhar lá como que ele ficou. Agora sim, agora eu já tenho o pai aqui e o filho nesse momento, tá? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho, a gente trabalhar aqui e ver como que vai ficar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou fechar aqui o DataBind, vou deixar só os dois que eu vou trabalhar neste momento. App módulo, é bom você lembrar que na hora que eu dei o comando do ng component, ele já injetou no módulo e já fez tudo isso, então não preciso mais deixar isso aqui aberto, tá? O DataBind não vou precisar também aberto. E vou trabalhar somente com input e o output, tá? Então vamos lá. O que iremos fazer vai ser o seguinte. No input properties, eu vou criar agora, ao invés de estar passando ali, ele está recebendo o nome, agora eu vou criar um outro parâmetro chamado família aqui, que vai ser do tipo... Eu já vou colocar já direto qual que vai ser a estrutura dele. Vai ser um array de objetos, onde vai ter nome, José,
vírgula, a idade de 32 anos. E vou criar outro objeto para ficar 2 aqui. 2. Deixa eu só indentar esse código. Vou colocar aqui agora nome, 2 pontos. Vou colocar agora aqui Maria, vírgula, também a idade, 2.33. Salvei, então, dentro do Input Properties, agora eu tenho uma variável com um array de objetos. E ele já tem ali o José e a Maria, tá? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, o output vai receber a família no componente. Então, é o mesmo padrão que a gente já trabalhou. Então, eu vou dar um arroba input aqui para receber esse valor. E agora eu vou colocar aqui o nome recebe família. E vai ser do tipo, vai vir vazio, um array vazio aqui nesse momento, tá? Porém, vocês podem perceber que está aqui gritando porque o core ele não está injetado aqui, então ele não foi, não encontrou o input. Eu vou no core e coloco o input aqui. Maravilha. A partir daqui eu já tenho essa propriedade, então a propriedade de output já está pronta para receber esse parâmetro, tá? Aí eu vou lá no input no HTML e vou passar no filho essa estrutura. Então eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui recebe família. Recebe família. E aí eu vou colocar aqui a variável que tem lá no input. E qual é? Ou no pai. No input, a variável que eu vou adicionar é família. Então, eu dou um Ctrl+C aqui, pego esse valor, vou lá no input e passo agora para o filho família. Então, José e Maria já foram para o output. E vamos ver como que isso vai acontecer agora nesse momento. Vamos lá. Eu vou aqui no output e vou fazer a seguinte situação aqui, ó, tá? Vamos lá. No ng-init, eu vou colocar aqui, para a gente começar a observar esses valores já chegando, eu vou dar um console.log e vou colocar aqui dis.família, recebe família, para a gente ver se o filho já está recebendo esse valor. Então, vou rodar, compilar a aplicação, vou olhar no console, opa, já está recebendo. Ó. Então, esse console log, ele é referente ao componente filho, que é o output. Então, o input mandou essas informações, como a gente viu aqui, que essa variável está lá, e José e Maria apareceu para mim aqui no meu filho, tá? No meu input. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora aqui neste momento? Vamos começar agora a criar a seguinte situação. Eu vou colocar quando o filho clicar no botão, adicione mais um parente aqui e coloque dentro desse array. Vamos lá. Então, no output, eu vou fazer a seguinte lógica, tá? Então, vou colocar aqui, vou escrever feedback. Vou colocar aqui inclui família. Então, ele vai ser uma função aqui. E eu vou passar a seguinte situação. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer e entender dentro do sistema, eu preciso passar algo output para que o pai consiga escutar. E agora que a gente entra de como faz isso. Então, eu vou usar o arroba output. A partir daqui, ele também é um parâmetro do core, então eu vou colocá-lo aqui, output. E aqui eu vou colocar a resposta família, que vai ser igual a new, porém o tipo desse output é o event emitter, que é o responsável em emitir um evento. Então eu vou fazer um evento customizado para que o pai consiga escutar e ver essa informação. Ele está aqui acusando esse erro porque não foi encontrado. Ele faz parte também do core. Então, eu vou adicionar aqui. Agora a gente já tem essa informação. O que eu vou fazer nesse momento vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui no ng-init, no feedback, no incluir família,
que obviamente eu vou colocar isso no evento em um botão, que quando for clicar, eu vou dar um diz ponto resposta família ponto emite, e aqui é a hora que eu vou emitir a resposta, vou colocar a informação que eu preciso. Você pode passar uma string, então o valor ele é n, do tipo n, então pode ser qualquer coisa, mas no nosso caso iremos passar um objeto, aonde o nome vai ser Patrícia e a idade vai ser, aqui é 2 pontos, vai ser 24 anos. Então a partir daqui eu já adicionei um evento que vai chamar aqui o Event Emitter, ele vai conseguir captar na hora que foi feito. Porém, o pai vai ficar escutando esse cara aqui, vai ficar escutando essas informações para ver o que está acontecendo. E como a gente faz isso? Vamos lá. Agora aqui no HTML do Input Properties, onde recebe família, lembra que eu já tenho os eventos que eu uso parênteses, então aqui eu vou usar do mesmo jeito, só que aqui vai ser um evento customizado, que vai ser o mesmo de lá do output. Então ele vai ficar escutando um evento chamado resposta família. Então vamos lá colocar, eu vou colocar aqui, vai ser o mesmo, ó, resposta família. Então nesse caso ele já está vindo e eu vou passar aquele parâmetro padrão que vai ficar fácil aqui, ó. Então coloquei aqui. Porém, por questão resposta família é um evento que está lá no filho, eu preciso de uma outra função que fica escutando essas informações. Então eu vou no Input Properties e agora eu vou criar uma outra função aqui que é recebe parente. E aqui eu vou colocar aqui o nome parente, que vai fazer a seguinte lógica. Quando eu recebi aquela informação da Patrícia, e eu for clicar no botão e eu recebi essa informação, eu vou adicionar essa resposta do meu filho para o pai e adicionar no array da família aqui em cima. Então vamos ver como que eu faço isso. Eu vou dar um diz.família ponto push, porque ele é um array, e aqui eu vou adicionar o parente. Aqui nesse momento eu já estou olhando aqui para ser adicionadas essas informações, vou salvar. E agora essa função que eu criei, eu vou lá no Input Properties e coloco aqui. Então o evento que foi criado no filho foi resposta família. Então ele é um evento customizado que eu coloquei aqui e agora quem vai ficar escutando essas informações vai ser o recebe parente e aqui a gente vai usar o parâmetro evento. Nesse momento já está feito, já está colocado, porém, a gente precisa ver as informações acontecendo. Nesse momento aqui, se a gente olhar o HTML, não tem nada de interação para a gente ver se isso aconteceu, tá? Então vamos lá. Aqui no Include Properties, eu já coloquei ele aqui, as informações, então já está já tudo certinho para dar o push. E aí no Input Properties eu tenho aqui o filho que está acontecendo todas as informações, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer nesse momento aqui vai ser o seguinte, quando o Output Properties recebeu a família, vamos printar ela na tela lá para ficar mais fácil para a gente ver o que é que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui aquela UL for, que vai ser nada mais, nada menos do que aqui vai vir a variável que está lá no output que está esperando e aguardando, que é o recebe família. Então ele é um array de objetos que eu estou recebendo do pai. Então eu vou colocar aqui. E uma das coisas que ela vai printar aqui é, vocês sabem que tem uma propriedade dentro do objeto, lá no input, que é a propriedade nome. Então, quando eu recebi essa informação, recebeu família itens.nome, ele vai já mostrar lá para mim essa informação. Olha lá. Ó. Isso significa que o pai já mandou o array de José e Maria, ele já recebeu e printou para mim na tela, porém agora a gente vai fazer o evento de chamar essa informação ali e passar para o pai. E como que a gente faz isso? Eu vou colocar um botão aqui no filho, isso tem que ficar bem claro. Eu vou colocar aqui no filho. Vamos destilizar porque a gente já está usando o Bootstrap, tá? Então eu vou colocar aqui o btn primary, para ele ficar bonitinho. E eu vou colocar aqui, ó, a palavra emitir. Vou colocar enviar. Enviar.
E aqui vai ser a função que eu criei lá para fazer a comunicação. E que função que é essa? Vamos lá olhar lá no output. É a função chamada inclui família, que vai chamar o resposta família, que é o nosso output, que vai fazer uma emissão dessa informação que está sendo para ser para o pai receber. Lembrando, estamos no filho, tá? Então colocamos aqui e vou colocar aqui inclui família. E aqui eu vou colocar abre e fecha parênteses. E o evento vai ser o clique. Nesse momento, quando eu salvei, recordem o seguinte, a gente vai voltar lá para a tela. Recordem que aqui é o pai e aqui é o filho. O que vai acontecer? Quando eu incluir a Patrícia, tem que mandar para o pai, que tem a Patrícia, e ao mesmo tempo o filho tem que receber a sua atualização novamente. Então ele vai começar a ter um ciclo aqui que vai acontecer. Ó. E quando eu clicar, ele vai adicionar Patrícia. Para a gente ver se o pai está recebendo essa informação, vamos ver lá. Eu vou lá no Include Properties e eu vou dar uma olhada aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó. Vamos ver se ele está recebendo a Patrícia. Então, vou dar um log aqui e aqui eu vou colocar parente. Deu um salvar, compilou e vamos olhar aqui no log. Lembrando que esse log que está aqui é o log do filho. O filho está recebendo. E aí eu fiz um log do pai para ver se recebe a Patrícia. E aqui é o log do pai. Nesse momento o output já começa a acontecer para vocês verem como que é fácil para trabalhar para um componente conversar com o outro, principalmente o pai falar com o filho e o filho falar com o pai. Essa é a ideia do output. Bom, bem interessante aí para vocês, já tem uma interação muito bacana com o que a gente está fazendo. Isso já começa a ganhar corpo com as coisas e as ideias que podem surgir na criação com Angular. Então, fica aí para a próxima aula, a gente vai para o 15º episódio. Fiquem com a gente aí. E um abraço, devs. Valeu. Tchau, tchau.